Nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Lembrando que Apocalipse significa revelação. O livro de Apocalipse contém as revelações do Senhor Jesus sobre as coisas que devem acontecer quanto mais se aproximam os dias do fim. No estudo anterior, vimos que, na visão que João teve de um livro, ninguém foi achado digno, até que o anjo revelou que Jesus é o único digno de abrir o livro. O Senhor tomou o livro nas mãos, um livro que tinha 7 selos. E quando estes foram abertos, Deus fez a revelação de vários sinais que antecederão a segunda vinda de Jesus. Vimos que o primeiro selo revela que o evangelho será pregado em toda a terra. Cristo mesmo é quem vai comandar a igreja no cumprimento da sua missão. No segundo selo, é revelado que os últimos tempos seriam marcados por guerras e conflitos em muitos lugares do planeta. No terceiro selo, foi revelado a existência de fome na terra em meio à fartura de supérfluos, preços caros e as pessoas trabalhando só para tentar comer, e muitos nem isto conseguindo. No quarto selo foi revelado a multiplicação de doenças e surgimento de epidemias, dizimando parcelas consideráveis da humanidade. No quinto selo, o sangue dos mártires cristãos clamam diante de Deus por justiça. Indica a perseguição da igreja que quer ser fiel a Cristo, mas sofre retaliação da sociedade ímpia e imoral. No sexto selo, fenômenos da natureza acontecem, como que sacudindo os céus, escurecendo o sol, a lua e as estrelas. Tudo porque o grau de imoralidade, de corrupção e de injustiça chegou ao estágio mais avançado. Os selos são sinais de que a manifestação da justiça de Deus por inteiro está chegando. O sétimo selo, porém, não será aberto, diz a revelação, até que o povo de Deus seja selado. E é aqui que iniciamos o estudo de hoje. Capítulo 7, se você tem a Bíblia aberta, ou quer acessá-la pelo tablet ou pelo celular, capítulo 7 do livro de Apocalipse. Nós vamos lendo na medida que vamos discorrendo o estudo. No versículo 1, mais uma visão de João. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. 4 anjos, 4 mensageiros, 4 executores da vontade de Deus. 4 cantos da terra, indicando as 4 direções, norte, sul, leste e oeste. 4 ventos representando a ira de Deus para ser derramada sobre toda a terra, ou seja, em todos os continentes, hemisfério norte e hemisfério sul. A ira de Deus sendo derramada sobre o mar e sobre a natureza. João vê outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e este clamou com grande voz aos 4 anjos
aqueles aos quais foi dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, versos 2 e 3, verso 3 especificamente, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Vejam que revelação importante. A manifestação da ira de Deus não será derramada sobre a terra enquanto houver crentes para serem selados, enquanto houver pessoas para se renderem aos pés do Senhor Jesus. Só depois disto é que serão manifestados todos os atos da justiça divina. Os eventos catastróficos apontarão especialmente para o período depois da grande tribulação. Até então, conforme seguindo o cronograma de Jesus no sermão escatológico de Mateus 24, os sinais se dão como princípio das dores. Selar na fronte significa carimbar, marcar. Era assim que os escravos eram identificados como propriedades do seu senhor naqueles tempos. É uma figura onde mostra que Jesus, por causa do sangue derramado na cruz, ele nos comprou para Deus. E é ele quem nos sela para pertencermos ao Senhor. O selo de propriedade não é exatamente ou literalmente uma marca na nossa testa, mas é a presença do Espírito Santo em nós. Lá em Efésios 1:13, o apóstolo Paulo mostrou que o Espírito Santo nos é dado como selo até o dia da redenção. Ele está conosco e é a garantia da nossa salvação eterna. Verso 4 de Apocalipse 7. João ouviu o número dos que foram selados. 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel, seu povo. Claro que este não é um número literal, é simbólico. 144 mil são 12 vezes 12 mil. 12 eram os filhos de Israel no Antigo Testamento. 1000 é a representação de grande quantidade. Ou seja, de todo Israel, de cada uma das tribos, ninguém ficou de fora. Versos 5 a 8, as tribos vão sendo mencionadas. E de cada uma delas, um número exatamente igual. 12 mil de cada uma. Esta é figura da Igreja Universal de Cristo. Ou seja, da igreja espalhada em toda a terra. De cada país, de cada continente, de cada etnia, de cada povo, de cada raça, de cada nação. De cada uma delas haverá representantes nos céus. Pessoas seladas para o dia da redenção. E isto é importante nós entendermos, porque nos motiva quanto ao cumprimento da missão, que é a pregação do Evangelho em cada lugar do planeta. Porque em cada lugar há pessoa escolhida por Deus para a salvação. Há pessoas que vão ouvir o Evangelho e vão se render a Cristo. Daí a necessidade de fazermos o Evangelho chegar a cada canto do nosso planeta. João também vê
verso 9, uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, louvando a Deus pela salvação, pois sabe que não foi por obras, mas pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, que essa grande multidão foi salva. E isto bate com Efésios 2, verso 9. No verso 10 aparece o cântico ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. A salvação é dom de Deus, é ato de Deus, que presenteia o ser humano, mediante a fé, que também é um dom de Deus, que Ele dá para que a pessoa creia na pessoa de Jesus Cristo e na obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E crendo nele e crendo na obra que Jesus fez, a pessoa é selada com o Espírito Santo para morar no céu com Deus. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes. E ante o trono de Deus se prostraram sobre o rosto e adoraram, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Que cena impactante. O reconhecimento de toda a criação pela tão grande salvação do Senhor. Mas então eis que um tom dramático toma conta da adoração no céu. Versos 13 até o 15. Um dos anciãos tomou a palavra e disse: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? 144.000 já tinham sido identificados. Mas e estes? Essa grande multidão? Então o anjo lhe disse: São estes que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Até o início do século IV, a igreja passou por um período de intensa tribulação, de ameaças, perseguições, de mortes. Muitos crentes perderam a vida por amor a Jesus. Nos dias que antecedem a segunda vinda, o Senhor disse que grande tribulação virá sobre toda a terra, semelhante ou até mais intensa do que se passou com os crentes naqueles 4 primeiros séculos da nossa era. E muitos fiéis, igualmente, estão destinados a perderem a liberdade e outros a perderem a própria vida por amor de Jesus, por causa da fé em Jesus. E isto bate com Mateus 24, 21, 22. Grande tribulação sobre a igreja, muitos fiéis perdendo a vida por causa do nome de Jesus. Tribulação, aliás, não é novidade para a igreja.
Quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais intensificam as lutas para que os crentes verdadeiros em Jesus se mantenham fiéis, puros e santos diante do Senhor no mundo. Lutas para a igreja se manter livre das heresias, do mundanismo, do legalismo. E isto Paulo mencionou em 2 Timóteo 3, versos 1 a 5. Explícita ou veladamente, os cristãos têm sido humilhados, menosprezados, rejeitados, perseguidos e mortos por causa do seu testemunho. Isto não acontece somente em países onde é proibido ser cristão, onde é proibido pregar o evangelho. Acontece em cada lugar do planeta, acontece aqui em nossa pátria, acontece em nossa cidade. Somos de uma forma ou de outra perseguidos por esse mundo mau que está à nossa volta. E de que forma? Pela pressão que a sociedade exerce, pelos valores que ela tem transmitido, por esse mundo mau, perverso, imoral, injusto que tem acontecido. Cristãos que querem viver a sua fé têm sido perseguidos e têm tido este objetivo dificultado. Porque ou eles seguem a cartilha do mundo, ou então são postos de lado. Ou são mortos dentro de uma empresa, ou são mortos dentro de uma cidade, de uma vila. Até no sentido literal. A figura da multidão inumerável, portanto, é a figura da igreja sofredora, mas que é triunfante em Cristo. Vestes antes salpicadas de sangue, mas agora João as vê lavadas e branqueadas pelo sangue do Cordeiro. Se na tribulação muitos fiéis foram abandonados, lá nos 4 primeiros séculos da nossa era, muitos foram abandonados nos calabouços e morreram de fome, de sede, de frio, doentes e sozinhos. Outros morreram expostos ao sol, também com fome, com sede, sob intenso calor, mortos por insolação, por dor de cabeça, desidratados. No céu, o Senhor promete: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E mais um detalhe: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Versos 16 e 17. O tempo de sofrimento terá ficado para trás. Nos céus, agora é gozo, é alegria, é consolo, na presença de Deus, onde dor não mais existirá, onde nenhuma lágrima mais será derramada. Depois desta visão, João vê o 7º selo sendo aberto pelo Cordeiro. Capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Nenhum som se ouviu, nenhum movimento se viu, nenhuma visão se teve. Meia hora é pouco tempo quando se está em ação, mas muito tempo quando se faz silêncio absoluto. Imagina você
no cinema ou no teatro assistindo a um espetáculo intenso, cheio de ações, mistérios e revelações surpreendentes, e, de repente, se faz um silêncio absurdo. E o tempo corre, os minutos se passam, chega a meia hora de silêncio e nada se ouve, nada se vê, nada acontece. Mas por curiosidade, o que é que você faria? Qual seria a sua reação? Apuparia, reclamaria, levantaria e iria embora? Mas o espetáculo não acabou. O silêncio faz parte do show. E pelo tempo e pela demora, ele indica que algo tremendamente surpreendente e excitante vai acontecer. Pois foi o que aconteceu com João no momento da revelação do 7º anjo. O que foi que João viu neste 7º selo? Versos 2 a 6. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante do trono de Deus. E lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incenso de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, se prepararam para tocar. As trombetas da Bíblia são símbolos das intervenções de Deus na história. O ecoar forte e estrondoso de uma trombeta era anúncio de uma ordem superior. Assim aconteceu lá no Monte Sinai, quando Deus deu a Moisés as tábuas da lei para Israel. Trombetas foram tocadas. Assim acontecia no tabernáculo, quando os sacerdotes faziam sacrifícios pelo povo. Trombetas eram tocadas. Assim acontecia numa guerra. Cada sonido de uma trombeta com um significado específico que identificava a ordem do comandante para os soldados. O 7º selo, portanto, aponta para as intervenções finais de Deus na história da humanidade. E não necessariamente eles aparecem aqui em Apocalipse na ordem cronológica. É importante que a gente entenda isto para não fazer interpretações errôneas. Antes de estudá-las, vale a pena destacar de novo que os anúncios foram dados em meio às orações dos santos, como respostas a elas. E mais uma vez eu chamo a atenção para esse detalhe, sobre a importância das nossas orações. Nós igualmente somos vítimas de toda essa injustiça no mundo, vítimas de muitos sofrimentos, e nós oramos e nós clamamos a Deus por justiça. Senhor, o Senhor não vai fazer justiça? A resposta de Deus virá através destas ações extraordinárias dele. Para nós, parece demorar a resposta da oração. Parece demorar a justiça divina. Mas devemos lembrar que para Deus não há tempo. Um dia para nós pode significar 1000 anos para Deus. Ou um dia para Deus pode significar 1000 anos para nós. Deus não está preso ao tempo, Ele está acima de todo o tempo, como também está acima do espaço. Ele é soberano, Ele é eterno.
Mas uma coisa estamos certos: as nossas orações estão sempre colocadas diante do trono de Deus. E Deus está recebendo. O anjo tomou o incensário, verso 5, encheu-o do fogo do altar e então atirou para a terra. Isto bate com o que vimos em Apocalipse 5:8. Os nossos clamores por justiça não são esquecidos diante de Deus. Ele responde na hora certa, e a hora certa, o tempo certo de Deus, é o que o verbo kairos no grego significa. Diferente do nosso tempo, que é o cronos. Então vamos estudar rapidamente esses terríveis juízos de Deus expressos nas trombetas. O efeito destrutivo das 4 primeiras trombetas, vamos perceber que se limita à natureza. Primeira trombeta, verso 7, capítulo 8. Primeiro anjo tomou a trombeta e houve saraiva e fogo, chuva de pedra ou meteoritos, misturado com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Ou seja, a natureza sendo atingida pelo juízo de Deus, com grande magnitude e poder destrutivo. 1/3 parte dela é queimada. Primeiro, a terra seca e também as florestas. Os meteorologistas de hoje citam as altas temperaturas, muitas delas acima das médias históricas, consequência do efeito estufa e do fenômeno conhecido como o El Niño. A Organização Mundial da Saúde acabou de divulgar nesta semana que entre os anos 2023, o ano que estamos vivendo, até o ano 2027, calcula-se que a Terra ficará 1,5 graus mais quente do que o normal. Isto pode parecer pouco quando a gente pensa 1,5 graus a mais, mas imagina o ano todo 1,5 graus a mais do que normalmente acontece. Para termos uma ideia, 2020, faz muito tempo, na Líbia, os termômetros marcaram 57,8. Na Califórnia, 54,4 graus. Especula-se que o hemisfério norte este ano vai sofrer muito mais com o calor do que nos anos anteriores. Em todo o planeta, 2022 foi considerado o 5º ano mais quente da história. E a Europa registrou o 2º ano mais quente da história. No mar Antártico, a extensão de gelo atingiu o nível mais baixo dos últimos 44 anos. As geleiras estão derretendo. Se no norte as temperaturas estão cada vez mais altas, também há que se esperar que no sul aconteça o contrário. Onde já se viu, ano passado, aqui em Santa Catarina, nevou em pleno mês de novembro. Algo absurdo para a climatologia e para a geografia do nosso país. De fato, o planeta está desequilibrado. A terra está gritando com a seca que castiga o solo. As plantações, os homens, os animais. As nossas florestas estão sendo devastadas. Principalmente aqui no Brasil, na região da Amazônia, considerado o pulmão do mundo. Cuidar do solo e da natureza
Devemos lembrar que foi o primeiro mandamento que Deus deu ao homem na terra. Somos, portanto, mordomos da criação divina. A nossa desobediência, motivada muitas vezes pela ganância e pela maldade, tem provocado todos estes estragos na natureza. Se estes são apenas sinais, o que será quando o anjo tocar a primeira trombeta e for atirada uma chuva de pedras misturada com fogo e sangue, queimando a terça parte da terra e das árvores, e também das florestas, arruinando de vez a vida e a saúde de todos nós, de todos os seres humanos. A segunda trombeta, versos 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Na segunda trombeta, a destruição atinge o mar, os animais marinhos e as embarcações. 1/3 de tudo é destruído. O lugar que João estava era uma ilha, cercada de águas por todos os lados. Nele se viam as movimentações dos marinheiros mercantes que ganhavam a vida com a pesca. Outros, porém, gananciosos, como os romanos, exploravam as riquezas e escravizavam os presos, tirando deles o sustento que poderiam obter com a pesca no mar. Na visão, o juízo divino atinge a economia das nações. O mercado internacional de produtos e bens de consumo. O mundo globalizado de hoje, o que acontece num lugar afeta o planeta todo. Neste momento, lá no Japão, o G7 está reunido. E importantes decisões estão sendo tomadas sobre uma porção de assuntos, inclusive sobre o clima que nós citamos há pouco, sobre a economia mundial. Dessa reunião, uma porção de medidas podem ser tomadas que podem melhorar ou que podem piorar a economia do planeta todo. O desastre financeiro é descrito aqui como uma montanha ardente sendo lançada abaixo e que atinge os mares da economia mundial, causando grande destruição. Se nós pensarmos em algo grande, uma montanha ardente sendo atirada ao mar, nós podemos fazer uma associação com as chamas de um vulcão. Calcula-se atualmente que haja 1.500 vulcões ativos no mundo. Nos últimos 50 anos, o Etna, o mais conhecido da Itália, entrou em erupção pelo menos umas 10 vezes. E sempre se há uma expectativa de que a próxima vez o efeito destrutivo será maior. O Kilauea, no Havaí, está em atividade há muito tempo, causando estragos naquele país que já é bastante sofredor e atingido por uma porção de outras catástrofes da natureza. Na República do Congo, espera-se que o Nyiragongo, entre 2024 e 2027, atinja seu ponto máximo
de erupção, podendo acabar com o país. Quando esses vulcões explodem em chamas, o seu poder destrutivo é imenso, atingindo cidades e mares. A segunda trombeta fala da destruição de 1/3 da criação existente no mar e 1/3 das embarcações destruídas. Já imaginou o que isso significa? Por isso que Jesus alerta que o nosso coração não pode estar posto nos tesouros desta terra, porque a qualquer momento algo grande pode acontecer e os tesouros não existirem mais. Nosso coração tem de estar posto nos tesouros do céu, porque lá nenhuma instabilidade econômica existe e os bens perduram por toda a eternidade. A terceira trombeta, versos 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra, sobre os rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardente como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a 1/3 das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa destas águas, porque se tornaram amargosas. Agora os juízos de Deus atingem os nossos rios e os mananciais de águas. Muitos estão morrendo por causa dos gases tóxicos lançados neles pelas grandes companhias e usinas, sem contar com as sujeiras que os próprios cidadãos comuns lançam como descartes ilegais. Nós não podemos ignorar que o bem mais precioso que temos nesta terra é a água. Se deixarmos de comer por uns dias, ainda sobrevivemos, mas sem água, ninguém sobrevive. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Ele vai punir os transgressores. É a mensagem de Apocalipse. A terceira trombeta fala de uma grande estrela ardendo como tocha de fogo sendo atirada ao mar. Isto faz lembrar os meteoros, os meteoritos e os asteroides. O meteoro é a sujeira encontrada no espaço, resultante da morte das estrelas. Na linguagem comum, para nós, são as estrelas cadentes. A matéria suja, quando entra em contato com os gases tóxicos da atmosfera, se desintegra. A combustão é que causa a grande luminosidade no espaço. Os meteoritos são pequenos fragmentos que chegam ao solo terrestre, sem se desintegrarem. Os astrônomos dizem que mais de 6.100 meteoritos caem na Terra todos os anos. Já o asteroide é um minúsculo corpo celeste, chamado pelos cientistas também de pequenos planetas do sistema solar. Existem milhares deles que transitam o espaço e passam perto do planeta Terra a cada ano. Muitos até atingem o planeta e se desintegram sem causarem maiores danos. Mas há sempre o temor de que algum destes asteroides maiores possam atingir a Terra. E se atingirem, o estrago será muito grande. A NASA monitora o espaço constantemente, estudando os movimentos dos meteoros, dos meteoritos e dos asteroides. Os cientistas alertam para 7 perigos caso algum deles atinja a Terra. O primeiro perigo seria o abalo sísmico, um grande terremoto sem medida. O segundo seria a abertura de gigantes crateras. Terceiro,
resíduos cortantes voando pelo ar, destruindo casas, edifícios, ferindo e matando pessoas e animais. Quarto, seriam enormes tsunamis, ondas gigantes, invadindo as cidades, destruindo tudo e matando a maior parte das criaturas. Quinto, seria uma radiação térmica, ferindo e matando pessoas devidas a queimaduras extremas. Sexto perigo seria um choque de sobrepressão, explodindo pessoas e animais devido à ruptura dos órgãos internos. Sétimo seriam rajadas de ventos capazes de levantar do chão carros, navios e aviões. Sim, isto os cientistas preveem que podem acontecer caso um grande corpo celeste atinja a Terra. Um evento catastrófico, capaz de causar grande destruição nos homens, nos animais na terra e também nos mares, destruindo toda a embarcação, toda a subsistência. E ainda a quarta trombeta, versos 12 e 13. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto de dia como também de noite. Então vi e ouvi, diz João, uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra por causa dos restantes vozes das trombetas, dos 3 anjos que ainda têm de tocar. A quarta trombeta é semelhante ao 6º selo e ao sinal previsto por Jesus no sermão escatológico, conforme Mateus 24, 29. E acontecerá imediatamente após a grande tribulação. O firmamento será abalado, o sol se escurecerá, a lua e as estrelas não darão a sua claridade. William Barclay vê um fenômeno da natureza como ilustração do que pode vir a ser esta quarta trombeta. Uma imensa camada de poeira que se levanta da terra e cobre o firmamento, impedindo que os raios solares e a luz da lua e das estrelas cheguem totalmente à terra. Na figura ilustrada no nosso slide, mostra a possibilidade desta sugestão de William Barclay. E isto aconteceu num país asiático o ano passado. Ano passado, ninguém conseguia ver coisa alguma 30 centímetros adiante dos seus olhos. Também pode ser uma poeira de gases tóxicos emitidos por vários vulcões que entram em erupção ao mesmo tempo. Então, a falta de luminosidade, sendo causada por uma extensa coberta de poeira ou de gases ou outra coisa, vai fazer com que a temperatura da Terra, que experimentou o grau mais alto, agora atinja o grau mais baixo. Sem luz, o planeta esfria. As temperaturas caem. Isso compromete a vida humana e a vida animal. Perde-se ar puro, perde-se calor e outras condições de subsistência. Não faz muito tempo atrás, nós assistimos um filme e que ilustram
efeitos disto no planeta. A falta de luminosidade e a baixa temperatura. Homens e animais se enlouquecendo e se voltando uns contra os outros, lutando por um prato de comida ou por um copo de água. Gente ficando doente, desequilibrada mentalmente, com medo de tudo e de todos. Cada um lutando por sua sobrevivência. É um retrato possível do planeta virado às avessas. Até aqui, as 4 primeiras trombetas, que são manifestações violentas do juízo de Deus sobre a humanidade, atingem diretamente a natureza, a terra, as florestas, os mares, os rios e o firmamento. Indiretamente atingem os homens como consequências sérias, tendo em vista a qualidade do ar que se respira, a falta de água boa, potável e alimentos puros que ingerimos, prejudicando a nossa saúde, segurança e economia. A partir da 5ª trombeta, os homens é que serão os alvos diretos do juízo de Deus. Daí o aviso da águia no céu. Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Verso 13. Mas nós veremos o restante dessas trombetas no próximo estudo. O que fica para nós? Quando estudamos Apocalipse, os sinais são vistos nos selos. Sinais são aqueles que Jesus disse que aconteceriam como princípio das dores. Os selos já são as manifestações do juízo divino. Aquilo que se viu como um reflexo, em dose pequena, nos sinais, agora se vê em grande extensão, em grande quantidade e profundidade, nas trombetas. Nosso mundo está virando às avessas. Muito daquilo que temos vivido no dia a dia já são os sinais dos fins dos tempos. Já são partes do cumprimento das trombetas. Temos sofrido como a natureza tem sofrido. Precisamos estar alertas. O fim está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. Mas o que fazer com isto? Temer e não fazer mais nada? Temer as coisas que estão para acontecer? Não. A atitude que Deus quer que nós tenhamos é atitude de entrega, de confiança nele. Entrega do coração, entrega da vida a ele. Pois somente em Deus é que estaremos seguros. Somente crendo em Jesus Cristo e nos apegando a Jesus Cristo, estaremos seguros e guardados de tudo que está para acontecer. Lembrando o que vimos hoje. Pelo fato do Espírito Santo estar em nós como selo e garantia de posse divina, as manifestações dos juízos não hão de nos atingir. Os homens que serão atingidos são aqueles que se negam a crer em Cristo, que se negam a confiar no Senhor. Estes são os alvos do juízo divino, quer eles queiram, quer não. É revelação divina. Por isso, vamos apressar nossa evangelização, principalmente com familiares e queridos nossos, para que creiam em Cristo e estejam guardados pelo poder de Deus. Não só para que se venham livres,
do juízo divino, mas para que eles usufruam da alegria, do prazer, da paz que nós usufruímos desde já em Jesus Cristo e vamos gozar em grau muito maior na eternidade.